como faz a contagem de calorias? Tipo, vou comer esse pão e ele tem X calorias. Como você sabe disso? E como eu sei quantas eu preciso? Tá. Lá no... Tem várias maneiras de você fazer o cálculo, tá? Se eu não me engano, tem 2 fórmulas. Eu calculei pelo site TDE, né? Calculator. O próprio site do Gabriel ensina. O meu Instagram, lá no IGTV, eu coloquei um vídeo chamado Como Calcular Seus Macros, que eu faço o passo a passo perfeito de como eu fiz para calcular os meus. O quanto tu precisa, né? Isso. Ele calcula, ele faz lá, ele pega a sua taxa metabólica basal. É tudo estimativa, tá, gente? Qualquer cálculo, até que o nutricionista faz, é uma estimativa. Ele é baseado num padrão. É que nem quando a pessoa fala, o IMC. O IMC é padronizado, ele não é para você. Ele pega pessoas da mesma altura. O cálculo da taxa metabólica basal é um padrão. Ele vai pegar lá seu peso, sua altura, a sua idade, aí ele pega o seu nível de atividade, né? E ele faz o cálculo, ele soma a taxa metabólica basal com o seu gasto com o seu nível de atividade, vai te dar o seu gasto energético total. Aí, em cima disso, ele aplica o déficit calórico. Então, basicamente, pelo que você tem a entender disso, ele tira o déficit calórico do seu nível de atividade. Ele vai, quanto mais nível de atividade você tem, mais você come. Basicamente isso. Tem fórmulas, tem calculadoras que fazem isso, você estima, faz o teste por 1 semana. Se você perder peso ou medida, você está em déficit calórico. Se não, você tem que ir ajustando um pouquinho menos as suas calorias que deu no cálculo lá para você estar em déficit calórico. A partir do momento que você está em déficit calórico, mantém. E aí você vai calculando, você vai medindo o seu progresso. Conforme vai passando as semanas, parou de ter resultado por 2 semanas, ajusta 100 calorias a menos. Você vai fazendo testes, porque o seu corpo ele nunca vai ser... Não existe um cálculo único. Você vai medindo mediante o progresso. Tu vai meio que... o site aqui disse que eu preciso de 2.000 calorias por dia para emagrecer. Aí tu faz e vai vendo se tá emagrecendo mesmo. Emagreceu? Então tá certo. O cálculo bateu. Não emagreceu? Ele não é a última palavra. O seu corpo é a última palavra. Então você vai lá e fala 1950. Faz o teste de novo. Beleza. Muita gente, inclusive, que tá com compulsão alimentar, é indicado começar com a taxa de manutenção e vai adicionando o déficit aos poucos. Então, a cada semana você vai baixando 40, 50 calorias para ir entrando devagar no déficit calórico para você não ter aquela compulsão. Porque se você reduz de uma vez, você está consumindo 7.000 calorias e você vai para 2.000, você vai entrar em compulsão alimentar. Então, assim, é muito individual isso, entendeu? Então, você tem que fazer o cálculo, faz o teste, pega a sua aderência. Lá no próprio Instagram lá do Duplo Desafio, tem lá, vai no IGTV, tem como calcular seus macros. Você vai conseguir fazer o cálculo direitinho. Agora, sobre como ele sabe qual é o alimento. Primeiro que tem tabela nutricional, você consegue pesquisar. Tem a TACO, que é a tabela de composição de alimentos, que também tem quantas calorias para cada 100 calorias lá, ele dá o quanto que é. Mas tem o próprio MyFitnessPal, você lança lá o alimento e você controla lá, ele te dá quanto falta de proteína, carboidrato e gordura mediante aquelas calorias. Tem que ter uma balança, né? É importante ter uma balança também. Sim, para você pesar. Assim, eu acho, dentro da dieta flexível, extremamente importante você ter uma balança, principalmente no começo. Depois você consegue ter uma noção de quantidade de alimento, porque aí você já sabe, ó. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a pesar todos os alimentos, todos. Pesava tudo desde o começo. Porque eu não tinha noção nenhuma de quanto que era. 100 gramas de frango, 30 gramas de whey, eu não tinha noção. Aí o que eu comecei a fazer? Para tirar a obrigatoriedade sempre de ter que pesar, por exemplo, se eu vou comer num buffet. Eu ia lá e antes de pesar eu falava, eu acho que aqui tem 150 gramas. E pesava. Eu sempre errava. Falava, nossa. Aí cada dia eu fui fazendo isso, eu fui tendo uma noção dos alimentos. Agora se eu vou num buffet, eu não preciso pesar, eu sei. Por estimativa, quanto que tem. Aí eu lanço um pouquinho a mais. Eu acho que tem 150, eu vou lançar 170. Na margem de erro, eu nunca vou errar. Tá? Desse jeito. Mas, se você está começando a dieta flexível, pesa alimento, começa a descobrir as quantidades, porque muita gente pode errar e falar assim, eu jogo fio de azeite aqui, mas a diferença entre o fio de azeite ter 80 calorias e ter 200, você não vai perceber no olhômetro. São os milésimos de segundos que tu fica mais com... Você não dá pra ter noção. O cara faz uma voltinha a mais ali, 150 calorias em vez de 80. Aí você lançou 80. Entendeu? Então, assim, muita gente... eu vou untar a panela. Tudo bem, você vai untar, nem precisa contar. Mas você vai untar a panela. Você vai jogar o azeite, vai passar um negocinho. Agora, você vai jogar o fio de azeite? Conta. Costuma contar no começo. Como é que é o nome do cara que fez essa pergunta aí?
O Matheus? Então ele falou do pão, né? Tipo, como é que ele sabe quantas calorias tem o pão? Então tu pega a balança, bota um pratinho ali, zera a balança, bota o pão em cima e vai aparecer ali, tem 80 gramas de pão francês. Aí tu vai no MyFitnessPal, procura lá pão francês e adiciona 80 gramas de pão francês e tu vai saber o que tem ali naquele pão que tu comeu. Basicamente, é que parece muito misterioso, como é que tu sabe? Mas é muito simples. A mesma coisa, tu bota teu prato em cima da balança, zera a balança, coloca o frango. Deu 200 gramas de frango, vai no MyFitnessPal, que é o aplicativo, procura o frango lá, tem até um verificado de frango, né? Tem. Que é com a tabela certinha, aí tu bota lá 200 gramas de frango. Vai aparecer quanto de proteína tem, quantas calorias deu, e é assim que faz. É relativamente simples, parece muito misterioso, mas não é, meu. E se tu não entendeu o que a gente falou aqui, procura o canal do Gabriel Aronês, que ele explica muito bem. Tem muito material na internet sobre dieta flexível, como contar, como botar na balança e tudo mais. Tem tudo e até no final desse vídeo de como calcular seus macros, eu até pego o celular e mostro o MyFitnessPal e eu cadastro um frango lá para mostrar. Mas é o que ele falou, o que mais tem é conteúdo de como você lançar alimento, tem um tutorial do MyFitnessPal, do próprio canal da Amanda também. É aquela história. Esse investimento de conhecer sobre alimentos, macros, vai voltar só pra você, cara. Conhecimento nunca é demais. Vai atrás, que tá tudo aí na internet, cara. Tem alguma dica pra quem é magrelo, não tem grana pra uma academia e quer ganhar peso? E o Andrei Luiz mandou aqui, tem como fazer essa dieta flexível pra ganhar peso? Extreme 21, se ele quiser ganhar peso sem academia, sem equipamentos. arturpetri.com/xtreme21. Isso que não é só um merchan, é verdade mesmo. Então, mas sabe que é verdade? Porque se você não tem dinheiro pra fazer academia, a melhor coisa que você pode fazer é calistenia em casa. Porque é um exercício resistido à força, que muita gente acha que não dá resultado, mas dá. Se você não tá fazendo nada, você não tem pesos para você hipertrofiar com muita carga. Você usa o seu próprio peso do corpo e faz calistenia em casa. Agora, se você é magrelo, o seu BF é baixo, você não tem gordura corporal, pra você fazer um déficit calórico para entrar em cutting, você tem que fazer um booking. Só que você tem que fazer um booking controlando o ganho de gordura. Diferente do que eu fiz na primeira vez. Você tem que ir lá e fazer o quê? Entre superávit, calcula, a dieta flexível, ela funciona tanto para ganhar quanto perder peso. Se você for ver a história dos nutricionistas, dos fisiculturistas, eles fazem o cálculo de macros. Qualquer fisiculturista. E eles vão lá e quando eles precisam ganhar massa muscular, eles fazem o cálculo em superávit calórico, comendo alimentos mais limpos possíveis. Então eles comem bastante frango, eles comem bastante arroz principalmente. Você pode adicionar. Evita que o seu macronutriente de gordura seja muito alto, sobe seu carboidrato e sua proteína e treina pesado resistido à força. Você vai conseguir começar a ganhar massa muscular e aí você segue. Aí você faz o booking até você achar que você tem massa muscular suficiente. Depois você faz dieta reversa, vai lá, entra em cutting, seca a gordura por cima, pronto, definição. E cuida que eu fiz uma cagada. Uma vez eu fiz um booking. Eu tava começando a entender e eu caguei tudo. Eu pensei, foda-se, tô em booking, comia alfajor, comia coisa pra caralho. Eu fiz essa Eu nem merda, calculava, velho. eu só imaginava, foda-se, tô comendo aqui pra caralho, já era. Então, eu pensei que quando eu tava viajando, só o fato de eu tá malhando pesado e tendo uma noção das calorias, eu poderia encaixar coisas assim que tinha o macronutriente de gordura até excedido. E não, cara, não. Até o booking ele tem que ser muito controlado, porque é onde você vai ganhar gordura junto com a massa magra. Esse próximo booking, quando eu fizer todo esse cutting, a vida pra mim vai ser eterno booking e cutting, porque eu vou ver a evolução através de cada fase. E eu quero chegar no melhor objetivo possível e mostrando lá no canal, motivando pessoas. Eu acho que cada vez que você faz, você melhora. Cada vez que você faz, você entende melhor, você conhece mais o seu corpo. Por exemplo, tem gente que eu vejo dentro do fisiculturismo, por exemplo. Por que eu cito fisiculturismo, gente? Muita gente não conhece. Eu não conhecia nada de fisiculturismo. Os caras, para chegar numa condição para subir no palco e mostrar os cortes, todos os músculos, eles têm que aplicar a teoria e a prática de forma perfeita. Senão ele não consegue, tá? Isso eu tô falando tirando parte de hormônio, tá? Se a pessoa não fizer o certo, mesmo tomando hormônio, ela vai ficar gorda. Ela não vai ter definição corporal. Então, muita gente tira o mérito. Quem toma hormônio... O cara tem o mesmo trabalho que você tem. A diferença é que o resultado dele vai ser maior. Mas ele tem que fazer o certo. Até porque ele tá competindo com outras pessoas que vão fazer o certo.
Então, assim, quando eu falo sobre isso, é porque você tem como tirar uma base. Não quer dizer que você tem que ser atleta. Eu não quero ser atleta, eu não tenho a mínima ideia de como que o cara tem que fazer para ser atleta. Mas eu quero ser uma pessoa normal que tem uma boa saúde e com um corpo legal. Mas, dali você tira muita estratégia bacana. E você percebe o quanto é difícil, cara. O cara chegar naquela condição do fisiculturista não é fácil, cara. Aquilo ali é uma loucura, né? Eu comecei a assistir, acompanhar, é surreal, cara. Inclusive tem muitos deles que ficam mal da cabeça, né? De tão restritivo que é essa vida, né? Os caras não ficam bem. Teve um cara que vem aqui, o Vinícius Tonioli. Ele falou, ele queria participar desse mundo e tal. Ele me contou, ele viu algumas coisas aí de bastidores, de gente muito mal, de saúde mental pro ralo, de tão restritivo e tão controlado que é esse mundo, assim. Não, ali é pesado, cara. Eu vi até o Gabriel, ele tava nos Estados Unidos acompanhando o Lucas Pinheiro lá, que é um fisiculturista, né? E ele falou, cara, pessoalmente, tipo assim, não é nem bonito ver uma pessoa com BF nesse nível. O cara chega a 4, 5% de gordura corporal pra subir no palco. Isso, humanamente, é prejudicial pro cara. O próprio Caio Botura, cara. Você não viu que ele teve que fazer reposição? Ele teve que deixar de ser natural? Porque ele teve que chegar num nível de... Ele teve que voltar a ser BF. Não, agora ele voltou porque ele tá tentando engravidar a Holly, né? Tá. Mas quando ele competia, antes dele competir no fisiculturismo hormonizado, ele foi fisiculturista natural. E ele teve que chegar num BF tão baixo que afetou a testosterona dele. Ele teve que fazer reposição de testosterona e deixar de ser natural por causa disso. Entendi. Então, assim, não é algo natural pro corpo. Eles chegam a níveis extremos. Então, afeta tudo, cara. Tem cara que afeta mesmo. Porque foi até o vídeo que o pessoal te marcou, que eu treino 1 hora de musculação e 1 hora de esteira por dia, tá? E as pessoas falam, você só emagreceu porque você fez exercício. Eu falei, lógico, mas não foi desde o primeiro dia. Primeiro dia eu consegui fazer 20 minutos de elíptico, isso é condicionamento. Você vai condicionando seu corpo com consistência. Isso que os caras acharam. Eles falaram, tu só emagreceu porque tu faz exercício. Sabe por quê, cara? Porque, por exemplo, óbvio, caralho. Não, mas sabe o que tá acontecendo? Eu tô vendo muito acontecer isso. Tem uma moda do jejum intermitente. Então a galera que não quer fazer exercício, ela vai lá e fica fazendo jejum intermitente pra emagrecer. Elas acham que o jejum intermitente é, de fato, uma dieta. Então o que acontece? Se eu não comer, eu vou emagrecer. Aí tem aqueles, eu não posso abrir a janela com carboidrato. Cada vez. Aí a pessoa vai lá, faz jejum de 48 horas, 36 horas. Eu faço jejum intermitente. Só que eu faço para concentrar mais quantidade de alimento numa janela menor só. Então, por exemplo, eu parei de comer ontem, 8 horas da noite. Pulo meu café da manhã, eu vou comer o dobro no almoço. Porque eu peguei os macros do café da manhã e joguei no almoço. Isso é jejum intermitente. Você conseguiu otimizar a sua dieta. As pessoas geram déficit através do tempo no jejum intermitente. Só que elas fazem isso, muitas que chegam no meu canal, porque elas não querem fazer exercício. Cara, eu não sabia que tinha agora essa rixa de jejum contra exercício. Mano, não, assim, tem muito... Mas por quê? Se a pessoa não tá comendo, da onde ela vai tirar energia pra fazer exercício? Sim, é muito louco, cara, falar, tu só emagreceu porque tu faz exercício. Então, e aí o que acontece? No começo que você faz jejum, vai funcionar. Sim. Lógico que vai. Qualquer dieta que você fizer no começo, que você tiver privação de alimento e você não controla os macros, você pode fazer um déficit exagerado e aí você entra num platô. Aí as pessoas falam, como sai do platô do jejum intermitente? Come. Então assim, antes de você aprender a não comer, você tem que aprender a comer. Entendeu? As pessoas acabam não consumindo as doses certas, né, as metas corretas de macronutriente e micronutriente, porque elas abrem a janela comendo lá uma saladinha e, tipo, um bifinho pequeno. Ela passa o dia comendo, tipo, 1000 calorias. Abre a janela que tu diz o quê? Quando a primeira refeição falam, depois do jejum. Isso. Entendi. Aí falando, não pode usar carboidrato. Isso aí que quebra. Aí começa a ter um monte de pergunta no canal. O Gabriel recebeu um monte. Eu rachei o bico ele respondendo. Eu posso comer tal coisa pra abrir a janela? Isso aqui quebra jejum? Tanto faz se quebra jejum ou não. Entendeu? O jejum não é o que vai te emagrecer. É o saldo calórico no final do dia de você estar em déficit calórico. Você pode fazer jejum o dia inteiro. Se você comer mais do que você gasta, você vai engordar. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Só que acontece, as pessoas elas querem um método mágico. Eu comecei a fazer o jejum na janela tal. Isso me emagrece.
Vai te emagrecer por causa disso, que você não sabe. Ah, tá, começou a não funcionar, vou aumentar a janela. Meu, eu já vi pessoas tentando ficar mais de 48 horas sem comer, cara. Cara, eu já vi um vídeo que o cara ficou uma semana, eu acho. Tem um vídeo, já viu? Então, o cara ficou uma semana sem comer. Não, mas eu não duvido, cara, porque aí eu comecei a receber muita gente no canal mandando perguntas, falar, ó, eu tô sem comer há 48 horas. Eu tô passando mal, eu entrei num platô que eu não emagreço mais. Lógico. É lógico. Por quê? Porque as pessoas elas vão atrás de métodos que estão na moda. E respostas rápidas e fáceis. Né? Então, assim, as pessoas. Então, é muito importante, por isso que eu falo lá no canal, é muito importante o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você consegue aplicar o jejum da maneira certa. Uhum. E ele é um importante aliado. Por quê? Vamos supor que eu queira comer dois lanches de patinho lá com 2 pães franceses, enormes no meu almoço. Eu simplesmente janto às 8 da noite, ultrapasso o meu café da manhã ficando em jejum, e os macros que eu usaria no café da manhã, eu mostrei isso no canal. Teve um dia que eu tava a fim de comer pizza normal, dentro dos meus macros da dieta. Eu quero comer pizza normal. O que eu fiz? Qual foi a estratégia? Treinei e fiz o cardio em jejum, do dia que eu precisei, né? Fiz o cardio e treinei. Comi no almoço só proteína. Fui lá e comi, bati meu macro. Eu guardei o macro de gordura e carboidrato só pra refeição da noite. Uhum. Quando chegou de noite, tinha uma porrada de... Eu consegui comer 4 fatias de pizzas pros meus macros. Eu comi pizza dentro da dieta e emagreci. Inclusive, eu queria te perguntar, naquele primeiro dia de dieta flexível que tu fez, qual foi o cardápio que tu comeu? Lanche. Qual o lanche? Eu comprava patinho moído, que é uma carne mais magra. Eu comprei pão normal, pão francês. Dizem que não pode, né? Pode, se você associar com outras... Se abaixa o índice glicêmico, né? Se a pessoa tem um problema de saúde, que ela não pode consumir açúcar ou... farinha. Essas coisas. Aí é uma individualidade dela, uma exceção. Ela precisa de um nutricionista, ela precisa de um endocrinologista, ela precisa de médico. Uhum. Então, mas se a pessoa não tem problema e ela equilibrar os macros, qual é o problema de consumir alimento? Uhum. Por exemplo, teve um caso que aconteceu com a minha sogra, que uma nutricionista falou pra ela assim, fica tranquila, você come só batata doce o dia inteiro. Batata doce é carboidrato, de baixo índice glicêmico perto de uma batata inglesa, vamos dizer assim, essa é a diferença. Mas come só batata doce. Como se a batata doce fosse o alimento mágico que emagrecesse. Ela engordou, porque ela começou a se entupir o dia inteiro de batata doce. Sim. Então, assim, e as pessoas têm a ideia que tal alimento emagrece e tal alimento engorda. E não, é a quantidade, é a forma que você combina. Se você estiver batendo a sua proteína dentro da dieta flexível, muito dificilmente você vai conseguir comer besteira o dia inteiro. E vai comer pouquinha besteira, né? Você não consegue encaixar, porque é muita quantidade. Primeiro que te dá saciedade, segundo que a quantidade é alta. Então, as pessoas que fazem dieta flexível no modo preguiçoso, só para comer besteira, elas estão sacrificando a parte nutricional. Aí é um problema de saúde. Aí é uma escolha delas. Como tudo na vida, você tem escolhas. Você vai conseguir perder peso só comendo besteira? Vai, sua saúde vai pro espaço. É isso que tem que estar claro. E uma coisa interessante de dizer também que emagrecer não significa saúde, né? Tu pode emagrecer comendo uma puta barra de chocolate por dia, só um chocolate por dia. Tu vai emagrecer, mas vai tem pessoas que conseguem emagrecer e aumentar o BF. Por quê? Porque perdeu massa magra junto. Sim. E a gente sabe, quanto maior massa magra, menor o percentual de gordura. Uhum. E tem pessoas que conseguem piorar. Por exemplo, você vê muito caso, por exemplo, de pessoas que fazem bariátrica, que voltam a engordar porque não muda a cabeça. Sim. Aí vai lá, perde muito peso, mas ficam murchas, flácidas. Por que acontece isso? Porque não treinou. Porque não procurou ganhar massa magra. Porque o peso que perdeu foi muita gordura, com certeza. Uhum. Mas depois voltou a comer errado, aumentou o percentual de gordura, mas perdeu também bastante massa magra que tinha antes. Porque para você sustentar um peso gordo, você tem que ter músculo. Para eu conseguir me movimentar com 160 quilos, eu desenvolvi alguns músculos em algumas partes e uma estrutura forte. Sim. Entendi. Mas se eu perdi bastante peso, não foi só gordura que eu perdi ali. Uhum. Ainda mais se eu não estiver fazendo algum treino resistido à força. Seja calistenia, seja musculação, seja qualquer exercício. Faça flexão em casa. Se qualquer exercício resistido à força, vai trabalhar sua massa magra. Se você comer a proteína, vai te ajudar na construção. E assim, é simples. Só que não é nem culpa das pessoas isso, cara. Eu acho que parte nutricional tinha que ser ensinado até a escola, cara. Porque faz parte da sua vida. É o que você bota pra dentro, é o que reflete o que você é. É o que reflete o que você vai ter em relação à saúde.